aqui é quanto eu ganhei hoje, R$ 11.427, ganhei 21 mil ontem, esse mês ganhei 714. É nessa hora que tu pensa, mais um 71 para querer me vender a fórmula mágica. Cara, se o cara tá ganhando 714 mil por mês, por que ele vai me vender essa história aí? Eu sou o número 1 em vendas do Brasil. Esse resultado pode ser falso, mas isso não tem como ser falso. Monetize, eu sou o primeiro, eu sou o segundo e meu sócio é o terceiro. Hoje é quarta-feira, 9 horas da manhã, eu tô aqui indo pegar um solzinho. Você quer aprender a vender na internet com quem sabe, com quem tem resultado de verdade? Então vem comigo, pô, arrasta pra cima, procura um botãozinho aí, entra no nosso link e vem aprender com a gente. Pro Ronda um pouco da malemolência do Jobson, assim, com moderação, é claro, né? Mas da eletricidade do Jobson no Botafogo. Amigos, o Flamengo, segundo a apuração do GE, bateu o martelo e comunicou oficialmente à Fiorentina que vai comprar o Pedro. Vai desembolsar uma grana no Pedro. Por 14 milhões de euros em 6 parcelas, hein? Em 6 parcelas. E a Fiorentina informou que o Flamengo vai exercer o direito de compra. Pedro, portanto, jogador do Flamengo. Como é que vocês avaliam essa compra, Carlos Cereto? Você que é um homem muito endinheirado, tá cheio de euros aí. E aí, Cereto? Eu não tenho esse dinheiro todo, mas eu faria um crediário, assim como está fazendo o Flamengo, pagando em suaves prestações para contratar o Pedro. Vale a pena. Vale muito a pena. É um centroavante raro no futebol brasileiro, com as características de centroavante mesmo. É diferente do Gabigol, que é um atacante, um segundo atacante, pode jogar também de centroavante, mas o Pedro é centroavante mesmo. Centroavante, inclusive, que eu acho que a seleção brasileira não tem com essas características. Você pode discutir a qualidade dos jogadores que estão jogando na função de centroavante na seleção, mas com essa característica, eu acho que a seleção brasileira não tem. Então, o Pedro já jogava assim no Fluminense antes de ter a contusão, quando foi convocado para a seleção à época. E agora está jogando muita bola no Flamengo de novo, né? Então, acho que vale muito a pena essa contratação para o Flamengo. É um jogador que o Flamengo não pode deixar escapar das mãos assim, não. O centroavante Pedro, camisa 9. Não sei se é camisa 9, mas é camisa 9 de seleção brasileira. E aí, Pedrinho? Eu acho que é excelente, porque ele te entrega, ele te dá o retorno técnico e ele é muito jovem, né, André? Ele tem uma possível revenda mais para frente e a gente não pode esquecer que ele é um garoto que ainda está em evolução. Ele teve uma convocação e logo depois o problema da cirurgia no joelho, demorou um pouquinho a engrenar e retomar o seu futebol, foi para a Fiorentina. Também é difícil uma adaptação e as pessoas às vezes julgam logo, não deu certo na Europa. Não é bem assim, depende de vários aspectos. Ele volta e mostra que é muito diferente, que é muito acima da média, porque ele já volta atropelando, fazendo os gols. A qualidade com que ele faz o gol, ele é muito refinado, né? Ele tem uma técnica muito apurada, a facilidade com que ele finaliza, tanto de esquerda quanto de direita. Esses gols que a gente viu com a chapada de fora da área, a bola muito próxima aos pés, ele dá um tapa, igual um tapa de sinuca, que o goleiro nem se mexe. Então, assim, ele tem todas as características de um atacante muito diferente. O investimento é alto, se tratando de Brasil, óbvio que é. Mas eu acho que o Flamengo pensa no retorno técnico, que está tendo e acho que vai ter ainda mais, porque ele tem muito a crescer. E também no futuro um retorno financeiro, porque provavelmente ele vai estar frequentando a seleção brasileira, possível Copa do Mundo, e o retorno financeiro vai vir junto. Agora, Pedrinho, olha que situação, né, Arnaldo? O Pedro é da base do Flamengo, né? Jogou futsal no Flamengo, é da base do Flamengo, foi depois se revelar jogador profissional no Fluminense. Mas é um namoro antigo, né? O Flamengo perdeu o Pedro na base. Eu acho até que vale puxão de orelha em quem deixou escapar esse talento, embora seja muito difícil segurar todos os talentos de um clube. Tentou comprar o jogador quando ele era do Fluminense, quando o Fluminense meio que deu a pinta de que ia vender, o Flamengo tentou comprar, a época era 50 milhões de reais, e agora contrata o jogador da Fiorentina. É um namoro antigo, ou reataram uma relação nesse momento com muita grana, 14 milhões de euros nesse ano, cara, em que o Flamengo perde mais de 100 milhões de reais, deixa de arrecadar de bilheteria,
e que o Flamengo não consegue chegar na fase aguda de Copa do Brasil, fase aguda de Libertadores, é um ano de poucas receitas no Flamengo. Mas graças a tudo que ele já acumulou no passado recente, ele faz esse investimento. No namoro antigo, Arnaldo Ribeiro. Rizek, esse tipo de jogador, o goleador, custa caro mesmo. E depois que sai do Brasil, então, custa mais caro. Tem alguns clubes que tiveram traumas. Por exemplo, a contratação do Pato pelo Corinthians, mais ou menos o mesmo montante em euros, acabou sendo uma decepção. A contratação do Pablo pelo São Paulo, do Atlético Paranaense, ainda não se justificou. Agora, eu acho que a diretoria do Flamengo ela tem um exemplo mais próximo, que é o Gabigol, por exemplo, né? Que pode jogar junto com o Pedro. O Gabigol veio e depois o Flamengo teve que exercer a compra e valeu a pena, embora ele não tenha feito ainda um 2021 à altura de 2020, porque são jogadores raros. O Pedro é um jogador raro, o Gabigol é um jogador raro. Então não dá para deixar escapar. Vale o investimento. E pelo que ele fez até agora no Flamengo, ele justifica o investimento. O que o torcedor do Flamengo tem também que ter em mente é que a contratação do Pedro vai ser a única grande contratação do Pedro ou do Flamengo para a próxima temporada. A temporada em termos financeiros para o Flamengo foi muito difícil. As perspectivas, as eliminações precoces, a falta de torcida, a crise toda é grande. O elenco do Flamengo, que o Flamengo formou, é um elenco caríssimo e vai ter que ter algumas dispensas, algumas reformulações para até abarcar esse investimento grande numa contratação. Então não pense o torcedor do Flamengo que vai virar para 2021 e o Flamengo vai contratar o Pedro em definitivo e vai contratar mais uns 5 jogadores limpando o mercado brasileiro como fez a temporada passada. Isso não vai acontecer. E acho que o símbolo disso, por outro lado, é a dificuldade da renovação de contrato do Diego Alves, goleiro fundamental também. O Flamengo está dando uma cartada num jogador essencial que não poderia escapar, mas não vai limpar o mercado como vinha fazendo nas outras temporadas, não. Dá uma palhinha de paixão antiga do Tim Maia, Cereto, pra gente ir para intervalo. Putz, Paixão antiga sempre mexe com a gente. É tão difícil entender. Que espetáculo, hein? Que espetáculo, que espetáculo, que espetáculo. Seleção volta já, meus amigos. Se vocês se recuperarem disso, estaremos aqui depois do intervalo. Isso aqui é quanto eu ganhei hoje, R$11.427, ganhei 21 mil ontem, esse mês ganhei 714. É nessa hora que tu pensa, mais um 7-1 para querer me vender a fórmula mágica. Cara, se o cara tá ganhando 714 mil por mês, por que ele vai me vender essa história aí? Eu sou o número 1 em vendas do Brasil. Esse resultado pode ser falso, mas isso não tem como ser falso. Monetize, eu sou o primeiro, eu sou o segundo e meu sócio é o terceiro. Hoje é quarta-feira, 9 horas da manhã. Eu tô aqui indo pegar um solzinho. Você quer aprender a vender na internet com quem sabe, com quem tem resultado de verdade? Então vem comigo, pô. Arrasta pra cima, procura um botãozinho aí, entra no nosso link e vem aprender com a gente.